Quero saudar a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua maravilhosa graça e bondosa paz. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, em Deus o Pai Todo-Poderoso, através do Espírito Santo, esteja abençoando a cada uma das pessoas que estarão assistindo esse vídeo. Você é nosso convidado especial, meu amigo, minha amiga, meu irmão, a sua família também, e a nossa Igreja Cristã Evangélica da Cremação, a quem eu tenho o maior carinho, e nós iremos nesse momento estudar a lição número 9 da revista Cristã Evangélica, Tudo Entregarei. O nosso texto, ele está em Provérbios 18, o verso 13, que diz: responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. O nosso tema hoje: conversa ou comunicação? Nós temos aqui os alvos da lição. O aluno será capaz de saber considerar a importância da comunicação com o próximo. O aluno será capaz de sentir, propor-se a edificar o próximo por meio da comunicação. O aluno será capaz de agir, edificando efetivamente o próximo ao comunicar-se com ele. Podemos introduzir perguntando o que é comunicação e ao mesmo tempo podemos responder: comunicação é o processo verbal ou não verbal de transmitir uma informação a uma outra pessoa ou pessoas de maneira que ela ou elas entendam o que nos está dizendo ou o que estamos dizendo. A comunicação, sem dúvida, é o centro de todo relacionamento, especialmente quando nós somos cristãos. Nunca é demais frisar a importância de uma boa comunicação. Então, nosso tema: conversa ou comunicação? A primeira coisa que queremos ver é que a arte de uma boa comunicação, ela não é tão simples de ser resolvida, porque uma boa comunicação exige arte, de fato. Em primeiro lugar, podemos ver a habilidade de ouvir, como frisamos no verso-chave, Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Então, nós precisamos ter habilidade para ouvir. Estão lembrando da lição do domingo passado, quando Tiago diz que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para se falar, para falar e tardio para se irar? Então, habilidade em ouvir faz parte da arte da boa comunicação. Escolha o momento certo para se comunicar. Em 1 de Pedro 3, de 15 a 16, encontramos o seguinte: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, escolha o momento certo para se comunicar. Fale sempre a verdade, mas fale com amor. É interessante porque a verdade, ela tem o seu preço. Quando você se comunica com verdade com alguém que é verdadeiro, por mais que você diga algo que a pessoa não queira ouvir, mas algo que ela precise ouvir ou que ela precisa ouvir, ela vai se alegrar com você. Assim também deve ser o nosso comportamento diante de Deus.
nem sempre você e eu vamos ler ou ouvir alguém falando da palavra de Deus, coisas que queremos ouvir. Mas pela bondade, graça e fidelidade de Deus, nós vamos tanto ouvir quanto ler algo que precisamos da parte de Deus, e não o que queremos. Fale sempre a verdade, mas fale em amor. Como diz aí o texto de Efésios 4, o verso 15 e o verso 25. O verso 25 diz o seguinte: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A verdade, ela vai ser um divisor de águas entre os verdadeiros amigos e talvez os falsos amigos, entre os verdadeiros cristãos e aqueles que não estão buscando a Cristo. De repente são crentes, são religiosos, mas não são cristãos. Cristãos são seguidores de Cristo. E às vezes o cristão ouve o que ele não quer ouvir, e às vezes é até ofendido mesmo. E muitos se abalam, mas alguns veem nessas ofensas um degrau de uma escada para galgar uma provação da fé e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não culpe ou critique o seu próximo. De acordo com Efésios 4, 29, Paulo diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a palavra que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ultimamente nós estamos nos deparando diante de palavrões para tudo quanto é lado. E antigamente era só, digamos assim, na área de pessoas que não tinham tanto conhecimento, de pessoas que não tinham tanta leitura. Hoje nós estamos vendo os grandes homens dos mais altos escalões dos cargos nacionais do Brasil, estaduais, cercados de palavrões. Que pena, que tristeza, porque o que se espera de alguém que está como exemplo, tanto na igreja, que tenha um cargo, que esteja liderando, é que seja um exemplo, pelo menos no falar, mas muitos não conseguem ser nem no falar. Imagine o pensar e o coração dessas pessoas, sendo que o que sai da nossa boca é o que está cheio o coração. Aqui vamos para a nossa segunda parte da lição, o processo de uma boa comunicação. Nós vimos a arte de uma boa comunicação, que é a habilidade em ouvir, a escolha do momento certo para se comunicar, falar sempre a verdade e não culpe ou critique o seu próximo. Segundo ponto, o processo de uma boa comunicação. Em primeiro lugar, existem barreiras que interferem nesse processo para uma boa comunicação. Nós podemos aqui mencionar preconceitos, por exemplo, é uma barreira. A competição é outra barreira. Egocentrismo, outra barreira. E a desconfiança também pode ser uma outra barreira. Aqui o preconceito, eu não me refiro somente a cor, raça, nível intelectual ou social, ou ao sexo, mas o próprio preconceito mesmo da pessoa ser de uma denominação e a outra ser de outra denominação. Então a gente precisa quebrar essas barreiras. Precisamos ouvir, como diz Tiago, ser pronto para ouvir. E a questão da competição, egocentrismo, alguém que só quer falar, só quer dizer, não quer ouvir. Normalmente quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, na comunicação, a gente precisa ter cuidado com isso.
e a desconfiança. Isso é muito claro. Se alguém mente para você uma vez ou diz algo que não é verdade uma vez, aí há uma barreira quebrada de comunicação, né? E isso é muito difícil de recuperar. Como caminhar rumo ao processo visando uma boa comunicação? Planeje cuidadosamente sua comunicação. Evite falar demais, seja objetivo. Como diz o Salmo 45, verso 1. De boas palavras transborda meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Que esse salmo seja verdade na minha vida e na sua vida. Já pensou dizer isso? Que maravilha, né? A Bíblia diz que o homem que não tropeça no falar, ele é tido como varão perfeito. Eis aí o nosso desafio. Fale de maneira clara e pousada. Não deixe margem para uma interpretação dúbia. Evite comunicar-se sob estado de tensão. Você poderá dizer muita coisa e depois se arrepender do que disse, como podemos ver em Provérbios 10, de 18 a 21, e ainda Provérbios 15, 1 e 2. Procure falar palavras disciplinadas que estão sob o seu controle. Provérbios nos lembra que nossas palavras fluem do coração e não da língua. A língua serena é árvore da vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Provérbios 15, do verso 4 ao 14. O terceiro ponto da nossa lição é o resultado de uma boa comunicação. O maior comunicador, sem dúvidas, é Deus, porque nós podemos ver isso na Bíblia. E sempre que Deus se manifestou, Ele falou de maneira clara. Às vezes de maneira simbólica, figurativa, mas usou seus profetas para elucidarem a situação, como na sarça ardente, na serpente no deserto, e em outros lugares, fonte de Mara, a questão do maná, e muitas linguagens figurativas, mas o Senhor deu entendimento, falou de maneira tão clara que todos entenderam. Jesus, nos seus ensinos, ele nivelava o nível da comunicação de todos os ouvintes, dos escribas, que eram sábios, dos fariseus, que eram também sábios e investigadores da lei, aos pobres de conhecimento, ou talvez aqueles que não sabiam ler. Ele se comunicava com profundidade e de maneira inteligível, falava de forma audível, que as pessoas eram capazes de entender o que ele dizia. Quais resultados a palavra de Deus tem alcançado em sua vida como cristão? Esperamos que a purificação dos nossos pecados, a nossa salvação em Cristo, louvor e gratidão em nossos lábios, a alegria de pertencer ao Senhor e também o uso e finalidade certos e ideais da nossa língua, que é louvar a Deus, cantar hinos a Deus e edificar a vida de nossos irmãos. Podemos concluir com algumas aplicações. A primeira delas, esteja sempre disposto a dizer pelo menos 3 coisas. Eu estava errado, a primeira. A segunda, por favor, me desculpe. A terceira, Deus ama você e perdoa você, e eu também lhe amo e lhe perdoo. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: quem tem medo de críticas está mais preocupado com os aplausos dos homens do que com a aprovação que vem dos céus. Não vamos ter medo também de nos comunicar.
de levar adiante a palavra de Deus, de ler a Bíblia, de dizer àquele que está ao nosso lado que Deus tem um plano para a vida dele e que Deus mesmo quer comunicar esse plano através da sua palavra. Que nesse momento nós podemos aprender que a nossa conversa pode ser também uma boa comunicação. Que a nossa conversa e comunicação podem estar cheias de bons conteúdos, com palavras que promovam a glória de Deus e transmitam graça aos ouvintes e tragam edificação à vida daquele que está ao alcance da nossa voz. Que Deus nos abençoe e que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. No nome de Jesus. Amém.